Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Estes dias tive um bocadinho mais tempo, porque estive com Covid, uma coisa relativamente ligeira, que me permitiu pôr em dia muitas coisas que tinha pendentes, atrasadas, e também de pôr a minha leitura em dia, ler alguns livros que tinha... Alguns livros, não, por enquanto só li um livro e nem sequer o terminei. Um livro muito engraçado que eu tinha há muito tempo, de minha mesinha cabeceira, chamado Sacerdote para quê? Uma viagem pelos meandros da vocação divina e da resposta humana, de um escritor espanhol muito conhecido chamado José Luís Olaizola. Já está traduzido para português há muitos anos, mas eu só agora tive a oportunidade de o ler. E é extraordinário. Tem uma série de relatos, de testemunhos de padres, sacerdotes que trabalham, que exercem o seu ministério sacerdotal na América do Sul e na América Central, naqueles países. Este escritor, aqui há uns anos, foi convidado para proferir uma série de conferências na Argentina, no Chile, no Peru, e a propósito disso pediu para conhecer padres cuja vida desse histórias engraçadas que se pudessem divulgar. E é assim que li uma das histórias de um padre chamado Dom Inácio. Dom Inácio, um basco, que conheceu São José Maria, muito novo, e decidiu-se fazer da obra. Agora não tenho oportunidade nem tempo para contar toda a história. Depois fez-se sacerdote, foi ordenado sacerdote, e um dia, sendo ainda um sacerdote muito jovem, São José Maria vai ter com ele e perguntou-lhe assim: olha, vais-me dizer com toda a liberdade, sim ou não, queres ir trabalhar para a Argentina? Pensa nisso. Eu respondi-lhe: não preciso de pensar, padre. Sim, vou. E o entrevistador diz: ó, Dom Inácio, o senhor nunca tinha dúvidas sobre o que mais lhe convinha? Houve. Diz este Dom Inácio, recorda, já tinha acontecido isto há muito tempo. Se o padre me tivesse pedido que fosse para os Estados Unidos, teria-me sentido na obrigação de o prevenir de que não sabia inglês, e se ele me replicasse, então estuda e vai, também teria dito que sim. Que inconveniente tinha eu em vir para a Argentina? E diz isto como se tivessem pedido para ir comprar tabaco à loja da esquina. É impressionante. É impressionante a disponibilidade deste homem e de tantas outras histórias que estão neste livro. O escritor, o que faz a entrevista depois, escrevia assim: dá emoção ver o que é capaz o Espírito Santo de fazer quando se deixa atuar. As pessoas de alma feia sentem predileção por coisas perversas e costumam agrupar-se de acordo com essas preferências. E o mais grave é que tendem a induzir ou provocar essa fialdade nos outros. Mas, felizmente, também há almas belas que tendem a ser difusivas da sua beleza. E uma delas, sem dúvida alguma, é o padre Ignacio Echevarría. Uma alma bela, vazia de si mesma, não necessita que Deus lhe fale aos gritos. Basta-lhe um sussurro para saber o que ele quer. E eu posso dizer que tenho a mesma opinião que o autor deste livro, depois de ler estas histórias extraordinárias, estas histórias belíssimas, estes testemunhos de pessoas que entregaram a vida a Nosso Senhor, sacerdotes, mas podiam ser leigos, não necessariamente pessoas entregues totalmente ao Senhor no celibato, nem podem ser pessoas casadas, como é evidente. O que é importante é que nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo. Deixar que os seus dons nos encham, esses dons que temos vindo a meditar ao longo destes dias, ter uma vida cheia de Deus, ser o Espírito Santo que baixinho nos vai dizendo: por ali, agora por ali, faz o bem e evita o mal. Faz-nos bem rezar ao Espírito Santo. Também isto o dizia São João Paulo II, que contava que quando era sacerdote, com 9 anos, uma criança, tinha perdido a sua mãe e tornou-se acólito numa igreja
Mas ele gostava de fazer desporto, caiaque, fazer teatro. E foi assim que um dia, estando ele a ajudar a acolitar na missa, o pai dele, no final, aproximou-se e disse-lhe: Karol, assim se chamava João Paulo II, Karol Wojtyła, Karol, não és um bom acólito. Não rezas o suficiente ao Espírito Santo. Devias rezar-lhe. E depois dessas palavras mostrou ao pequenito uma oração muito bonita ao Espírito Santo, em que se pedia todos os dons do Espírito Santo. A partir daquele momento, o futuro Papa começou a rezar aquela oração e experimentar na vida uma poderosa ação de Deus. E dizia assim: nunca mais esqueci aquela oração que me ensinou o meu pai. Foi uma importante lição espiritual, mais duradoura e forte que todas as lições que pude aprender das leituras ou ensinamentos que recebi. Com que convicção me falou. Mesmo agora, posso ouvir a sua voz. E o resultado desta lição da infância é a minha encíclica sobre o Espírito Santo. Karol, não és um bom acólito, não rezas o suficiente ao Espírito Santo. Devias rezar-lhe. Devias rezar-lhe. E tu e eu rezamos ao Espírito Santo. Nós deixamos-nos conduzir pelo Espírito Santo. Deixamos que o Espírito Santo nos vá transformando, porque a santidade é precisamente isso. A santidade é deixar que o Espírito Santo nos assemelhe à imagem de Jesus Cristo, que nos modele a nossa vida sobre a sua. O Papa Francisco, na exortação apostólica sobre a santidade no mundo atual, e aliás citando o Papa Bento XVI, diz assim: a medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança em nós, desde quando, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a sua. Assim, cada santo é uma mensagem que o Espírito Santo extrai da riqueza de Jesus Cristo e dá ao seu povo. Nós queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Senhor, diz-me para onde me queres levar. O que é que eu devo fazer nesta circunstância? Estás contente com o que fiz hoje? Faz-nos bem rezar ao Espírito Santo, muito bem rezar ao Espírito Santo. São Paulo, na carta aos Gálatas, diz-nos também: andai segundo o Espírito e não deis satisfação aos desejos da carne. Isto quer dizer que a carne é má? Não. Os desejos da carne têm que estar submetidos à razão, ao Espírito. O fruto do Espírito, diz São Paulo, é a caridade, é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito. Estes frutos são as grandes pinceladas que perfilam o retrato do cristão autêntico. Se somos cristãos autênticos, temos que ter na nossa vida, temos que expressar na nossa vida esta maneira de ser mais alegre, o sorriso. Estar ao pé de uma pessoa alegre, com o Espírito Santo, é como se o sol ali brilhasse um bocadinho mais. Tem um certo resplendor interior. Uma pessoa alegre, uma pessoa serena, tranquila, uma personalidade equilibrada, uma pessoa que transmite a paz, que não se irrita facilmente, é paciente, que não guarda rancor pelas ofensas, que pode fracassar uma e outra vez, mas recomeça, que é bondosa, não está orgulhosa de si própria nem julga os outros, que é lenta em criticar e mais ainda em condenar, e sabe suportar as fraquezas dos outros com compreensão, que é amável, que é benigna, que não procura dominar os outros, que sabe raciocinar com persuasão, mas jamais quer e deseja a polémica, que se sente orgulhosa também de ser membro da Igreja, mas não pretende coagir os outros, que é fiel às suas convicções, que não quer ser ocasião de pecado para ninguém, no seu comportamento, no modo de vestir, na linguagem. Há sempre uma certa decência, que é a modéstia. É uma pessoa moderada, continente, portanto, quer coma, beba, trabalhe ou se divirta, em tudo mostra um domínio admirável de si própria.
E além disso, também sendo uma grande reverência pela faculdade de procriar que Deus lhe deu, uma pessoa casta. Estes são os frutos do Espírito Santo. São as pinceladas que perfilam o retrato do cristão. A caridade, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência, a castidade. Pede ao Espírito Santo. E como é que nós havemos de crescer? Como é que nós, neste amor ao Espírito Santo, como é que podemos tratar mais ao Espírito Santo? O Papa Francisco também o diz, uma vez diz assim, deixa que tudo esteja aberto a Deus na tua vida. E para isso, opta por Ele. Escolhe Deus sem cessar. Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade. E, no fundo, esta é o fruto do Espírito Santo na tua vida. Santidade é o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Vamos pedir a Nossa Senhora, ela era cheia do Espírito Santo, que nos ajude a dizer que sim ao Espírito Santo. A escolher Deus sem cessar. E então, se o fizermos uma e outra vez, apesar das nossas quedas, na nossa vida vão-se notando esses bons frutos de uma alma que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.